Diz a lenda que teve uma época que parou de vir histórias americanas no Brasil. O Zali e outros artistas passaram a produzir terror aqui. Qual a opinião dos artistas brasileiros? Pretende relançar? Na verdade, parou de vir exatamente por causa desse problema aqui, né? Porque parou de sair lá as histórias de terror, né? Parou de sair lá. E aqui, como o público adorava, os quadrinhos de terror eram os que mais vendiam na época, começou-se a produção nacional, né? Agora, o problema do nacional é que você tem que conversar com a família, enfim, isso aí sempre dificulta um pouco, né? O que acontece é o seguinte, um dos números do Alegoria que eu produzi, que é o número 22, é com a apresentação de um personagem chamado Audaz. Até algum tempo atrás, o pessoal chamava do primeiro robô gigante brasileiro, um meca. Na verdade, ele era mexicano e ele teve aqui 13 tiras publicadas lá em 1930 e pouco. Só que parece que ele fez sucesso e aí a editora resolveu publicar, a Gazeta, que publicava a Gazetinha, resolveu publicar a versão brasileira. Aqui no Brasil, o caso mais popular que a gente conhece é dos X-Men. Conta a lenda que a JEP pediu autorização para a Marvel para publicar o X-Men brasileiro. Eu não acredito. Eu não acredito, porque é o seguinte, na mesma época, antes da JEP, a La Selva publicava o personagem que deu origem ao Homem-Aranha, que a gente chamaria aqui do Homem-Mosca, né? E eles pararam de comprar o material por uma questão provavelmente financeira, ou o material não veio, e o mesmo pessoal que publicou o X-Men brasileiro, publicou o Homem-Mosca antes de publicar o X-Men. O Gedeone fez uma tonelada de personagens americanos que teve 4 ou 5 revistas americanas e depois foram canceladas. E aqui no Brasil o personagem teve dezenas de revistas brasileiras que foram desenhadas pelo Gedeone e por outros artistas brasileiros. Então, a questão de desenhar a história americana para eles era carne de vaca. Eles já faziam isso com outras histórias. Eles faziam isso com Pimentinha, com outros personagens que eles desenhavam. Aqui no Brasil, por exemplo, a personagem que é a Millie de Model, que aqui no Brasil era conhecida como Lili, tem toneladas dela desenhada aqui pelos caras brasileiros, pelo Gedeone e tudo mais, e era da Marvel. Então, eu não acredito que teve autorização para desenhar o X-Men, porque isso era praxe. Isso aí, é a mesma coisa. Aconteceu muito em outros países também. A Itália foi mestra, né? A Itália é mestra em fazer isso aí sempre, né? Proibiram pelo governo italiano, foi proibido o uso de material vindo de fora, né? E aí as editoras se viram num calças arriadas, né? De calças curtas. E aí eles começaram a fazer uma série de versões italianas de coisas que eram clássicas americanas, né? O Akin, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Você sabe que o Frederico Fellini escrevia a história em quadrinhos do Flash Gordon italiana. Isso. Aí, quando o Dino De Laurentiis foi fazer aquele filme do Flash Gordon, ele foi falar com o Fellini, né? Ele foi falar com o Fellini para ver se o Fellini podia fazer o roteiro para ele. Que bacana. Aliás, o melhor filme de Flash Gordon de todos os tempos. Eu adoro aquele filme. É bom na O filme virou um clássico. O filme virou um clássico e eu adoro aquele filme. Ele virou um clássico. Às vezes eu me pego assistindo. Eu tenho ele aqui em DVD. Cara, vira e mexe. Convenhamos, né, cara? Trilha sonora do Queen, cara. Não tem pra ninguém, né, cara? É maravilhoso. Os figurinos também, o cara fez o máximo possível para tentar. Tem Ornella Muti, né, também, né, cara? E outra, foi lá que eu conheci Timothy Dalton, que alguns anos depois viria a ser o 007. Exatamente. O personagem predileto. O Marcelo Warclass, existe algum herói dos anos 50 que já saiu na mão com personagens de terror? Tem. Bom, depois dos anos 50 tem várias histórias, por exemplo, da Mulher-Aranha enfrentando o lobisomem, né, da Marvel. O que acontece é o seguinte, você estava falando do livro Sedução dos Inocentes. Você tem que lembrar que depois de 54,
54, 55, quando o bicho pegou e o Congresso começou a investigar quadrinhos, e aí foi instituído o Código de Ética, histórias de terror, basicamente terror mesmo, se tornaram tabu para as editoras. Então, você encontrar histórias dos anos 50 com algum personagem brigando com alguma coisa que lembre um vampiro, lembre um lobisomem, lembre isso, dificilmente você vai encontrar. Não existia mesmo, não existia, tá? Foi voltar depois com a Warren lá. Eu até coloquei aqui uma homenagem sutil. Eu vou utilizar a partir do número 4 o selinho aqui do Comics Code aqui, né? Então você está dentro, homenagem, né? Você está autorizado, né? Então, aí pode, beleza. Vamos continuar vendo mais algumas imagens aqui que o Leandrão separou pra gente? Isso é o que eu falei, né? A capa com todo o fundo limpo atrás, né? Porque tá bem bonita, né? E tal. Isso aí dá um pôster também lindaço, Lindão, né? Então, até durante o evento lá do Wilson e da Helena, né? Eu até coloquei à venda lá na minha mesa alguns pôsteres, né? Entre eles estava essa capa aí do Capitão Marvel Jr. e uma que foi uma singela homenagem minha, porque os 85 anos, né, de criação do Capitão Marvel passaram batido e ninguém deu a mínima, né? Assim, né? O que é uma pena, é um grande descaso, né? Com um personagem tão importante quanto esse. Mas, Leandro, infelizmente é o sinal dos nossos tempos. Exatamente. Para as donas hoje dos super-heróis, que são duas, que é a Disney e a Warner, isso é apenas um IP, Intellectual Property. Então, é apenas um nome que você tem que ordenhar o máximo que puder. É o sinal hoje do nosso pessoal que é fã de quadrinhos não está tão interessado nas revistas atuais. A preocupação não é com quadrinhos, a preocupação é com filmes, com videogames, é com o que dá dinheiro. Então, realmente, a parte de quadrinhos está um pouquinho relegada mesmo. Infelizmente. Virou só celeiro de ideias para as grandes produções de cinema, né, cara? Exatamente. Meramente isso. Né? Essa aqui é a capa da especial 40 anos da alegoria Abertona, né? Abertona. Cara, é uma arte linda do Jim Steranko, né? E tem um motivo para isso. Lá na década de 70, Mas 80... Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa ilustração aqui, ele que fez todas essas... tudo isso aqui é tudo Steranko? Tudo Steranko completo. Na década mas ele fez tudo mesmo ou são colagens de personagens? Não, ele desenhou isso. Isso aí essa caveira aqui, ó, o caveira vermelha aqui, só o caveira vermelha, ele faz parte de um pôster. Só que tá espelhado pro outro lado. Aquele pôster do Capitão América, que saiu na Capitão América 18, eu tenho ele aqui ainda, original da época, da Editora Abril, né? Que é aquela arte maravilhosa do Steranko, né? Que tem o Capitão e tal. E tem um caveira vermelha ali, que é, muito parecido com esse. Mas o que acontece é o seguinte, a gente conhece o Steranko como desenhista de quadrinhos. Só que, se você for pegar tudo o que o Steranko fez em quadrinhos, dá para pôr num ônibus. Tudo que o Steranko fez, na verdade, um ônibus do Steranko vai faltar coisa. O Steranko, ele tem duas coisas que ele é mais conhecido. Ele é especialista em cinema e ele é um grande pesquisador sobre a história em quadrinhos. Então, voltando ao começo da nossa live, quando eu e o Leandro falamos que na década de 80 você não tinha aonde achar informação, o Steranko lançou nos anos 70 2 livrões sobre quadrinhos. Essas são as capas. Até esse momento, a gente aqui não conhecia quase nada sobre quadrinhos. Exatamente. Deixa eu abrir aqui para você ver. Que bacana, cara. Exatamente. O Steranko foi um cara genial, né? Essa aqui é a capa do número 2. Exatamente. E também, também está na alegoria especial, né? Exatamente. Duas capas. Eu fiz as 2 capas não só para comemorar os 40 anos, mas porque naquela época a do Steranko era uma das poucas revistas que existiam sobre quadrinhos. E mais importante, quadrinhos antigos, década de 30 e 40. É muito legal isso aqui. Isso aqui, ele tem uma noção de design tão
fora da caixinha, que isso aqui, se você vê assim, está abrindo ele na luz, quando você está folheando, você começa a ver o reflexo aqui, é exatamente o oposto da imagem atrás. Né? Cara, que E bacana. toda a edição é extremamente muito bem diagramada, tem muitas capas. Dá uma paradinha, Leandro, dá uma paradinha. Ó, a edição era exatamente como você está vendo, que era basicamente também uma alegoria. Texto com as capas de revista. Nós estamos falando de revistas da década de 30 e 40, que a gente, aqui no Brasil, então, não conhecia nada. Não conhecia nada. Essas duas edições você encontra na internet grátis, e o que o pessoal fez, eles restauraram essas capas que estão em preto e branco coloridas. Então, se você entrar na internet, você vai achar essas duas edições com todas essas capas aí coloridas. Muito bacana. Pensa muito que legal. na década de 70 não existia nada como isso. Então, eu fiz a questão de colocar nessa edição especial essas duas capas do Steranko como em respeito a ele mesmo. Porque é uma das primeiras revistas que existiram de quadrinho. Por exemplo, essa é a edição que aparece onde o Bill Finger explica como foi criado o Batman. Se o Steranko não tivesse publicado isso, nós jamais saberíamos como o Batman foi criado, porque o Bill Finger morreu uns meses depois que essa edição saiu. Então, quer dizer, essas edições do Steranko, elas são importantíssimas para os quadrinhos como nós conhecemos, porque o Steranko, ele entrevista os autores da década de 30 e de 40. Ninguém tinha feito isso antes. Então, o que você conhece do que o Bill Finger fez para criar o Batman só existe por causa dessas edições do Steranko. O que aconteceu, a criação do Capitão Marvel Júnior, do Capitão Marvel, você só conhece por causa dessas edições do Steranko. Eu fiz questão de publicar essas duas capas do Steranko, essa do número 1 inteira e a do número 2, só uma parte, porque o Steranko também era fã de um outro personagem. Ele era fã do Sombra. E aí ele fez essa capa do Sombra e eu fiz questão de reproduzir. Mas na década de 70, essas edições são espetaculares. Aqui no Brasil, muitos fãs tinham essa edição, porque elas vieram aqui para o Brasil no final dos anos 70, no início dos anos 80, e eram vendidas na antiga Livraria Ceciliano, que foi onde eu comprei essas edições. Eu tenho essas edições desde a década de 70. O Leandro, porque a gente comprou na Livraria Ceciliano também. A outra capa, né? Também muito linda. E essa aqui, a 45 também, que é uma arte espetacular, né? Essa capa é icônica, né? Essa capa com o que você evidentemente vai reconhecer como o Adam West, ela foi pintada por uma artista que chama Olivia de Berardines. Ela fazia mais material para revistas eróticas, vamos dizer assim, revistas sexys. E realmente mostra bem o que a gente adorava no seriado da década de 60 do Batman. Era bem nonsense e funcionava bem. Sim, muito bacana, muito bacana. Vou puxar aqui, ó. Deixa eu puxar uma sardinha aqui para um amigão nosso aqui. Tá vendo essa aqui? A capa da Heróis 3, né? Que foi desenhada pelo nosso maestro Alan Patrick. Alan Patrick. Né? Então, olha só, uma informação importante. Eu já fiz uma segunda impressão dessa capa, né, dessa edição, e ela vendeu tão bem durante o evento, né, do GBSP Festival 4, que dentro de uns 20 dias eu vou ter que fazer mais uma leva dessa edição, de tão linda que está essa capa, né, porque eu não tenho dúvidas, né, que o grande fator de venda, né, de interesse por essa edição aqui, com certeza foi a capa, né. Capa maravilhosa, então, maravilhosa. Mais aliás, uma vez o Alan Patrick está aqui no chat, aqui, ó, grande Alan Patrick. Exatamente. Eu aproveito para agradecer mais uma vez o talento e o empenho que o Alan tão gentilmente emprestou para essa revista minha, né? Que, sem dúvida, o sucesso dela se deve muito ao trabalho dele. Tá muito bonita mesmo. E o material dentro, o Leandro teve muito trabalho para restaurar as primeiras tiras da China. Vamos lembrar que
A China começou como tira de jornal criada pelo pessoal do estúdio do Eisner e do Iger e Eisner, né? E é um material que basicamente só saiu no Brasil na década de 40 no suplemento juvenil, e é um material difícil de restaurar, porque as revistas tinham um formato diferente dos gibis normais, a impressão era em páginas coloridas. Colorido é o seguinte, era preto e branco a impressão, mas as páginas eram rosa, azul, verde. Laranja, pardo, né? Papel pardo. Restaurar isso é coisa que deu muito trabalho. O Leandro capturou praticamente toda a fase da China, que ela nem usava essa roupa de leopardo ainda, e era tira de jornal muito bem nessa edição. Valeu a pena, é o número 3, Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!